É isso mesmo. Você não precisa necessariamente saber todo o conteúdo ou todas as matérias. Na verdade, você precisa saber o básico ou o essencial de todas as matérias. Básico não, né, gente? O essencial de todas as matérias e de cada uma delas o seu conteúdo. Concurso público que eu tenho falado aqui é uma prova em que você vai fazer múltiplas questões com múltiplos assuntos de múltiplas disciplinas. Por exemplo, dependendo do concurso que você faça, você vai fazer aí de 5 até 10 ou 15 disciplinas, não parece exagero, mas eu já vi concurso com essa quantidade aí, mais de 10 disciplinas, então são muitas disciplinas. Mas geralmente em tese são ali 5, 6, 8 disciplinas e cada uma delas tem bastante conteúdo, é muita coisa mesmo. Só que para cada conteúdo você não precisa saber tudo. Na verdade, ninguém consegue saber tudo. Não vou dizer ninguém, porque ninguém é muita gente. Pode ser que algum gênio, alguma pessoa que tem uma memória fotográfica, que é muito boa de estudos, consiga ali saber basicamente tudo. Mas quase impossível que alguém consiga saber tudo absolutamente de conteúdos para concurso público, conteúdo, matéria para poder fazer a prova. Porém, a gente tem que saber o essencial, saber aquilo que a gente precisa para acertar questões. Por exemplo, já aconteceu comigo na prática em concurso público e também já aconteceu comigo respondendo questões. Tenho dito aqui também, responder questões é a melhor forma de você conseguir se preparar para concurso público, porque você vai saber na prática o que realmente cai na prova de concurso. Por exemplo, se você eu estava fazendo aqui algumas questões de concurso público, treinando, e aí eu percebi uma coisa: determinadas coisas daquele conteúdo, daquele assunto, eu não sei. Porém, tem outras que eu lembro, que eu tenho uma noção sobre aquele conteúdo, sobre aquele assunto. E o que eu faço na questão? Eu analiso, opa, isso aqui eu sei que é isso. Isso aqui eu tenho quase certeza que é isso. Isso aqui eu não sei o que é. Vou deixar aqui de lado. E aí, de acordo com o que eu via, o que eu tinha noção, do que eu sabia basicamente o que era, eu conseguia marcar as questões corretas, as alternativas corretas e acertar a questão. Porque nem sempre, no meu caso, vou até dizer isso porque nesse conteúdo que eu estava lendo, que eu estava estudando especificamente, eu não fechei o conteúdo, mas eu sabia basicamente o essencial daquele conteúdo e me ajudou nas questões, na hora de responder questões. É diferente, você vai olhar na hora, você vai lembrar: "Opa, isso aqui eu tenho uma noção, eu lembro mais ou menos. Isso aqui eu não lembro", o que você não lembra, deixa de lado, esquece por um instante, foca naquilo que você lembra, que você tem noção. Mas para isso, é óbvio que você tem que saber alguma coisa. Não dá para você fazer uma prova de concurso público sem saber absolutamente nada. Você tem que ter noção do conteúdo que vai cair e de acordo com aquela noção de conteúdo, você pode responder uma questão, se está certa ou se está errada. Então, de certo modo, responder questões, você tem que ter uma noção, claro que tem que ter, mas se você tem uma noção e sabe o essencial, você tem muito mais chances de poder responder corretamente um conteúdo, uma resposta de prova. Então, isso é uma dica valiosa. É uma dica simples, não é nada sensacional, espetacular, mas que faz a diferença sim. Se você sabe o essencial, aquilo que você não sabe, você pode, em algum momento da prova, ignorar e sabendo o essencial, você pode ter uma noção do que é certo ou errado. Por exemplo, nas questões que eu estava fazendo, eh, teve uma situação que eu vi que eu não sabia o que que era, mas pelas demais que eu lembrava, basicamente, o que que eram os conceitos, eu acabei dizendo: "Não, não é nenhum desses, eu conheço esses conceitos aqui, então nenhum deles corresponde à resposta certa, tá errado esse conceito. Esse eu não sei o que é, mas o que eu sei é que os demais estão errados, então eu vou marcar esse que eu acho que pode estar certo", e realmente estava correto. Então, dica valiosa: estude o essencial. Tenho falado, estude o essencial para a tua prova, para o conteúdo, e para isso você deve fazer muitas questões. Gente, faça questões. Uma coisa curiosa também para complementar esse vídeo, já que eu estou falando de responder questões, de estudar por questões, por exemplo, uma coisa curiosa também é que eu me deparei com uma situação interessante e intrigante. Fui fazer umas questões de um conteúdo que eu tinha estudado, por exemplo, estudei, vamos supor, lá na quarta-feira, e no domingo eu fiz umas questões sobre o conteúdo, umas questões sobre aquele assunto que eu havia estudado na teoria.
Quando eu fiz as questões baseado na banca que eu estava estudando, aquele conteúdo, eu percebi que eu não sabia, aliás, para não dizer que eu não sabia nada, de umas 6 ou 7 questões que eu fiz, eu acertei uma ou 2, não estou bem lembrado. Uma eu sei que eu acertei. Mas veja, as demais caíram, basicamente eu não sabia, não entendi. Eu olhei as questões e caramba, não lembro disso, não vi isso, tem coisa errada. E aí eu fui revisar meu conteúdo, minha matéria. A matéria que eu estudei, o conteúdo que eu estudei, que eu selecionei para estudar, não continha nada daquilo que caíram nas questões de prova. Ou seja, eu estava estudando um conteúdo absolutamente que não ia servir para nada. E aí veio uma dica: faça questões até mesmo quando você não tenha estudado a questão teórica. Por que isso? Olha só, pense comigo. Você vai estudar sobre determinado assunto. E aí você pega lá, antes de você estudar o assunto, vamos supor, você vai estudar direito constitucional. E aí você vai estudar sobre o quê? Ah, vamos supor, vou estudar sobre o artigo 5º do direito constitucional, por exemplo. O que você vai fazer? Se você pega uma banca, vou fazer prova para a banca FCC, por exemplo. Então você vai lá no banco de questões, puxa questões, faz questões daquela banca e você vai perceber como a banca ela coloca, organiza as questões. Conhecer a banca é importante. Você vai ver lá, ela pediu isso, isso e isso. E aí você vai ter noção, primeiro, de como está o seu conhecimento para aquele conteúdo. E segundo, como a banca de fato, o que a banca de fato pede naquele conteúdo. E a partir daí você pode, inclusive, redirecionar o teu estudo ou pode ali acrescentar um material ou mesmo trocar de material caso você verifique alguma, digamos assim, algo errado, vamos dizer assim, no material, algo incompleto ou inconsistente no material. Foi o que aconteceu comigo nesse conteúdo específico. Estava lá estudando, tranquilo, quando fui fazer as questões, vi que não caiu aquele conteúdo. Opa, tá errado. Esse conteúdo aqui está incompleto. Esse conteúdo aqui está faltando assuntos que a banca pede. E aí eu busquei lá um conteúdo melhor, um conteúdo mais completo, que tinha inclusive situações que a banca pediu nas questões. Então, por isso que é importante estudar por meio de questões. Então, fica essas duas dicas aqui para você. Primeira dica, que você não precisa saber absolutamente tudo, quase impossível saber tudo, mas você tem que ter o essencial de conteúdo para você realizar as provas e conseguir acertar a maior quantidade de questões. Segunda dica, se você puder, é uma dica também, já vi pessoas falando sobre isso, faça questões primeiro. Por quê? Ah, mas não sei de nada. Mas faça, para você saber o que a banca pede e de que maneira a banca pede. Isso é essencial, importantíssimo para a sua aprovação em concurso público. Beleza? Um abraço, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o joinha, compartilha com seu amigo ou amiga que também está nessa luta pela carreira pública. Um abraço, até mais.